Outro assunto de hoje foi a janela de transferências, que está cada vez se aproximando mais do final, janela de transferências internacional. Não tem como. Saiu o Thiago Maia, o Potter quer saber. O Thiago Maia não assinou ainda, né? Olha, ele tá em São Paulo. Ele fez exames médicos do Rei Pelé. Sabe que eu não sou um censor. E isso não é uma censura. Não é uma censura, é um pedido. Quase saiu palavrão. Tchau, Thiago Maia. O problema é dele. O problema é dele. Se der problema, ele fica no Santos treinando. Vai lá pra Portuguesa Santista treinar. Chega. O Thiago Maia não quer jogar no Inter. E eu não tô com brabo que ele não queira jogar. Tranquilo. Ele decidiu. E a decisão do jogador é soberana. Sim. Obrigado, Thiago Maia. Acabou. E o Inter tá recebendo pra isso. Agora, depender de garantia bancária. O Flamengo pediu garantia bancária pro Santos pra ter o pagamento do Thiago Maia. O Santos e o Inter dependendo de garantia bancária. E a janela de transferências fecha na sexta-feira. O Irala é um jogador que o Inter já teve próximo, já se afastou. Seria uma ajuda de investidores. Uma ajuda não, porque investidor também não é bem ajuda, né? Mas seria um investimento dessas pessoas pra revender ali na frente. É o volante do São Lourenço, de 20 anos. Tem até sexta-feira para fechar. Os jogadores do futebol brasileiro têm um prazo maior, até abril, e eu já tô apostando que vai ser nesse prazo de abril e que vão vir os reforços do Inter para a sequência do campeonato. Mas a prioridade, né, continua sendo o volante e o lateral direito. Claro, se tiver um jogador para meio campo para substituir o Alan Patrick, eventualmente. O que me conforta é que tá mais difícil de vazar contratações, né, no Inter e no Grêmio, porque estão trabalhando os departamentos de observação, né, que a gente chama de análise, né? O capa no Inter e o CDD no Grêmio. CDD no Grêmio. E esses caras, eles trouxeram nos últimos tempos para Porto Alegre Wesley, Bernabei, Monsalve, Aravena, Arezzo. Esse ano eu não vou cravar Camilo, mas vamos lá. O Carboneiro, eu sei que tá no Racing, todo mundo sabe que ele tem futebol, mas observar que ele tá voltando de uma lesão, o Racing não queria mais ele pra temporada, né? Aquela coisa toda assim. Enfim, essas contratações que estão vindo dessas salinhas aí do Inter e do Grêmio estão acertando. E o caso do Wesley... Do Inter, Vitão, puxando um pouquinho mais pra trás, né? O próprio Wanderson, né? De uma maneira que deu certo no Inter já, muito mais certo do que tá agora, nesse exato momento, ele pode recuperar o futebol dele. Enfim, esses caras acharam titulares pra dupla Grenal. Titulares. Foram esses caras que acharam. Eu sei que nem tudo é deles, tem trabalho em conjunto. Alguém ligou para um treinador do Inter na época, dá uma olhada aí, aí vai importa. O Capo observa. Não, realmente, os números do cara. Eu sei que não tem nada que é só um cara que faz. E o relatório vem incluído isso aí também. Sei lá, não precisa ter todo mundo sabe quem é o Ener Valencia. Ele tem 6 gols em Copa do Mundo. Não, Borré, Ener Valencia, Soares. O contrato dele vai terminar. O contrato dele vai terminar. Exatamente. Tem uma possibilidade. Ele tá pensando em voltar pra América do Sul. Ele já tem 32, 33 anos. Se o Valência que fez 6 gols em Copa do Mundo ainda é o mesmo quando do interesse do Inter, o Capa é que vai olhar os jogos recentes dele e dar uma espécie de relatório. Vale pro CDD do Grêmio. E vale isso, Maurício, são vários trabalhos, né? Porque tem esse trabalho de olhar um cara que todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que tá, ou que já fez, e também descobrir o cara que joga no interior da Argentina antes de, ele custa R$5 quando ele joga no interior da Argentina, ele custa 20 milhões quando ele vai pro River. Antes, é isso aí. Não, tu não vai trazer o cara do River, vai trazer o cara do... O segredo é descobrir antes. O Irala é um mercado. Porque não é o São Lourenço, não fez uma grande temporada, né? Não, o Evi é um jogador jovem que atuou pouco, e esse é um jogador que o Inter observa. É essa observação de mercado. Não é o cara do Racing que ganhou a Sul-Americana e todo mundo olhou. Não, tipo o Carboneiro. O cara que já apresentou o Igor Gomes. O que o Inter vai tentar fazer com que o Igor Gomes volte a jogar o melhor futebol dele. Que é o caso do Wesley. O Wesley era... todo mundo sabia que o Wesley era bom jogador. O que aconteceu no Cruzeiro? No Cruzeiro eu tive problema pessoal, não me dei bem. Não, isso aí a gente consegue. E o Wesley, de novo, infelizmente teve a lesão, estava se recuperando. O Wesley, ele vai ter que provar uma coisa que ele nunca provou na carreira dele, que são 2 temporadas seguidas jogando bem. Ele precisa de regulares em alta performance. Exatamente. Regulares na nota 6, regular pra cima. E a do ano passado do Inter é perto de 8, né? Isso. Ele teve no final do ano passado o episódio da morte do pai dele, isso influencia de alguma maneira, né? Ele conseguiu manter uma interrupção de vida, né? É um acidente, tá louco. Mas isso assim é curioso, porque quando o Inter e Grêmio vão atrás desses jogadores assim que estão em clubes pequenos, às vezes surge algo assim, mas por que o time grande, sei lá, na Argentina, por que o Boca e o River não contrataram? Então é porque não é muito... Mas o segredo é pegar esses caras antes deles chegarem no Boca e no River, que é mais barato. Que até tá envolvido, vai jogar contra o Grêmio o time que ele veio, o Atlético. O Inter contratou o Rômulo. Isso.
Ele podia ter ido pro Atlético, pro Cruzeiro, não foi e veio pro Inter. Então é uma... não foi multicampeão, não sei, mas o Inter contratou por bem pouquinho e vendeu por um bom dinheiro. Não, e, assim, de garantir a temporada. O que crava que deu errado uma grande contratação? Aquelas que são meio óbvias, tá? Vou citar do Inter agora recentemente, o Valência e o Borré. O que vai provar? Eles não ganharam título? Vou pegar o Borré até agora, tá? Pra mim, tá entregando. Sim. Tá entregando. O Borré tá entregando. Pode entregar mais? Muito. O Valência entregou tudo e aí parou de entregar. O Guerreiro. Tá tentando se recuperar. Vou lembrar do Forlan. Forlan mal jogou no Beira-Rio. Fez gol em Grenal, foi campeão gaúcho, né? Enfim, fez os gols no Brasileiro, né? Mas era um momento conturbado do Inter de reforma. Como torcedor, você não tem o outro extremo, não é quando você vê o Cano sendo campeão no Fluminense e antes tendo jogado no Vasco, você não fica assim, como é que o Inter não viu o Cano? Muito. O Verratti no Vasco, como é que você não viu? E eu vou trazer o grande nome, que é o que me lembra toda vez que eu vejo jogar, como é que o Grêmio e o Inter não viram o Garro, o 10 do Corinthians? 8 agora. Tava no mesmo lugar. Agora 8. Sócrates. Como não viu? Como é que o Corinthians, que está devendo o estádio, a vela e o cachimbo, conseguiu buscar o Garro e Grêmio Internacional mas não? É que eu acho que o Garro já escapa do orçamento do Grêmio, da prateleira. E Léo, Maurício, tentando responder. Maurício tentando responder. Às vezes... o Corinthians não tem 20. Às vezes é o seguinte, tá? O Corinthians, o Flamengo e os outros times do Brasil, o Palmeiras, podem estar pensando, porra, como é que a gente não observou o Alan Patrick? É isso, é tiro trocado. É que eu acho que às vezes tu foca no que tu tá realmente precisando. O Inter precisa de um lateral direito. Né? Precisa de um lateral direito. Hoje o Inter não tá olhando o centroavante. Mas é que... O Inter acha que Ender Valencia, Borré, Ricardo Matias. Então o Inter não tá procurando. Daqui a pouco alguém acha um centroavante que estava no interior. É o momento da necessidade. Exatamente. De cada um. Por exemplo, vai buscar um lateral direito. Tu olha o orçamento que tu tem pra contratar e isso é passado pro centro lá de análise. Precisamos de um lateral. Tá, mas não é o lateral da seleção brasileira, não é o lateral da seleção argentina. Isso eu não precisava de você. Mas a seleção o meu bolso não é pra isso. Tá, qual é o teu bolso? É tanto. Aí tu já vai naquela faixa. Naquela faixa tu tem esses jogadores. Por exemplo, o Garro. O Garro é um cara que já estava numa faixa superior. Então quanto é que foi ele o Garro? não entra. 5 milhões de dólares, né? Teria que olhar. É que se tu não fizer essas filtragens, tu não consegue. Tu já vai direto naquilo que teu bolso. Tu não vai perder tempo de analisar um cara, porque, tipo assim, tu começa com 120 nomes. Aí tu baixa pra 30. Aí tu baixa pra 6. Mas, Léo, tu não vai perder tempo nessa filtragem com um cara que tu não vai ter dinheiro pra comprar. Não, mas é que, Léo, por exemplo, que é a mesma coisa. Em janeiro do ano passado, que é mais ou menos a época que a observação do Corinthians com o Garro tá rolando, o Inter gastou uma porrada de dinheiro. Gastou? O Inter tinha o Alan Patrick. Aí tá. O Inter não vai no Garro. Tá, ou eu pago esse montante no Borré ou no Garro. Que eu preciso e aí o que ele pensou? No Borré. Aí gastou um monte de dinheiro no Borré. Tem um lateral direito aí que tu pode ser no mercado agora, o Advíncula. Não, acho que não. Não tem mais o que fazer na América do Sul esse ano. Tem sorriso SOS lá sacaneando. Se chegar aí vai dizer não. Tá em fim de contrato o lateral com o nome de vírgula? Não tá. Ele tem muita força, né? Titular absoluto do Inter. O Inter tentou, se falou o nome dele quando o Busto saiu, lembra? Se chegou a falar que o Inter tentar sondou, mas na época depois ele acabou renovando o contrato. Vai sair gente, né? Porque o Barinaga, que foi contra lateral contratado, o Boca agora não precisa ter um elenco tão grande. Não dá pra contratar o Riquelme? Pra presidente, troca pra versão do Barcelos, manda a versão do Barcelos no Boca. Pra 10, pra ser reserva do Alan Patrick. Não, mas o Boca, por exemplo, tem 3 laterais direitos, tá? O Barinaga, o Blondel, que voltou de lesão agora, e o Advíncula. O Boca tem um elenco muito grande pra jogar 2 competições, não vai ter mais a Libertadores. O Advíncula fez o gol do Boca na final da Libertadores contra o Fluminense. E fez um golaço parecido no sábado. Esse jogador é muito bom. E é peruano, né? Peruano. O Advíncula aqui, tu viu que ele não bateu pênalti ontem, né? O Advíncula ele perde o pênalti que o Peru fica fora da Copa do Mundo em 2022 e ele jura que ele nunca mais vai bater pênalti na vida. Só uma coisa do Cavani interessante, o Cavani é o gol da classificação aos 98, mas depois vai bater pênalti. E acerta. E pede desculpa. Mas sabe que ele pareceu, desculpa até fugir do assunto, Debona, mas ele pareceu tão atordoado depois de ter errado aquele gol. Mas é que é duro, que né? ele foi para aquele sorteio dos pênaltis e ele ganhou o sorteio de chutar ou defender primeiro e ele escolheu defender. Loucura isso. Ele escolheu defender primeiro. Não sair batendo. Não sair batendo. E é estatística, tá? 60% das vezes ganha o time que chuta primeiro.
A gente joga a pressão pro outro lado. O quarto pênalti já vira decisão pro cara. Então, e do primeiro pênalti em diante, o desafiante já tem que superar o que você fez. Exatamente. Contra a Croácia a gente começa batendo? Não, a gente começa, mas não é o Neymar que bate. É o Rodrigo primeiro, que bate. né? Não, eu sei que o Rodrigo erra o primeiro pênalti, mas é o primeiro É o pênalti. Brasil que bate antes. É o Brasil que bate antes. Dessa vez deu 40%. A Copa do Mundo a França bate antes.